Olá, pessoal. Vamos dar início à nossa aula de filosofia, capítulo 18, que tem como tema a questão do tempo na filosofia, né? E o capítulo começa com o questionamento: o que é tempo? Na filosofia, quando a gente vai abordar esse tema tempo, não vai estar relacionado ao tempo do relógio. A filosofia, quando vai falar sobre o tempo, ela vai muito mais além disso. E então, vem várias questões, como, por exemplo, a questão da origem do tempo, onde a gente vê sobre isso, também quando se fala na mitologia grega, que na mitologia grega traz a ideia de Cronos, que é o deus do tempo, que devorava os seus filhos, Por quê? Porque tudo é devorado pelo tempo, envelhece, chega ao seu fim. E aqui nós temos um trecho do pensador, do filósofo Nietzsche, onde Nietzsche fala o seguinte: num recanto qualquer, afastado do universo, espalhado no brilho de inumeráveis sistemas solares, houve uma vez um astro no qual animais inteligentes inventaram o conhecimento. Foi o minuto mais arrogante e mais mentiroso da história universal. Mas foi apenas um minuto, apenas alguns suspiros da natureza e o astro se congelou. Os animais inteligentes tiveram de morrer. Bom, aqui nesse trechozinho, de Nietzsche, a gente percebe o quê? Que Nietzsche ele busca mostrar o quanto a intelectualidade humana é algo insignificante, Por que é insignificante? Porque é algo que chega ao fim, insignificante diante da eternidade do universo. Então, por mais que alguém se considere altamente inteligente, altamente intelectual, é algo que vai se perder. Por quê? Porque não vai conter a eternidade que o universo possui. Então, Nietzsche tenta mostrar o quê? Que teve um tempo em que não existia a intelectualidade humana, quando o universo existia antes dos humanos. E que os humanos, eles morrem, chegam ao fim. Então, o que é que Nietzsche mostra com isso? Que o tempo e o universo não dependem da consciência do ser humano. Logo, na perspectiva de Nietzsche, o tempo não é algo criado pelo homem, Ou seja, o ser humano ele surgiu no tempo e não o contrário. O tempo não surgiu a partir da ideia humana, Então, para Nietzsche, foi o ser humano que surgiu em um espaço-tempo. E aí também a filosofia ela vai nos mostrar, que há um tempo objetivo e há um tempo subjetivo, Por exemplo, muitas vezes a gente acha que um dia demorou uma eternidade para passar, sendo que todos os dias têm a mesma quantidade de hora. Porém, a temporalidade ela é observada de forma diferente, por cada pessoa. Então, às vezes, o dia para você pode lhe causar a sensação que ele passou muito rápido, e para outra pessoa pode trazer a sensação que foi um dia extremamente longo. E aí nós vemos o quê? Que existe também o tempo subjetivo, aquele tempo que é individual, que vai estar relacionado a características de observações de cada indivíduo. E aí também essa ideia do tempo, a gente também percebe na filosofia de Platão, relembrando a teoria das ideias, a teoria das formas de Platão, onde Platão ele divide o mundo em dois, o mundo inteligível, que seria o mundo das ideias, o mundo da perfeição, e o mundo sensível, que seria o mundo qual nós vivemos hoje, aquele mundo que é
onde as coisas são efêmeras, né? São passageiras, elas mudam, elas não são eternas, né? Então, nesse mundo que nós vivemos, as coisas elas vão ser cópias imperfeitas das perfeitas que existem no mundo inteligível. Então, dessa forma, o mundo sensível ele acaba tendo uma característica marcante que seria o que? O movimento, né? A alteração, a mudança que acontece. E essa ideia lembra o pensamento de Heráclito, né? Que ao falar desse mundo, Heráclito falava o quê? Que tudo muda o tempo todo, né? E já o mundo das ideias, o mundo inteligível, vai remeter à ideia de Parmênides, né? Aquela ideia de algo que não muda, do que é permanente, né? Da essência das coisas, né? Então, o mundo inteligível vai trazer a ideia de eternidade. Então, Platão ele acaba associando o tempo a isso, né? Ao mundo sensível, onde as coisas são efêmeras, e o mundo inteligível, onde há perfeição e onde as coisas são eternas, né? Então, para Platão, o tempo ele vai ser como uma imagem da eternidade. Isso é o tempo para Platão, né? Então, a eternidade, ela é sempre igual a si mesma. Ela não muda, ou seja, é sempre eterna. Então, como ela é sempre eterna, o tempo seria essa imagem móvel da eternidade. Então, Platão associa o tempo ao movimento, né? O tempo seria o quê? Seria a eternidade quando se movimenta, né? Porque o tempo ele vai representar justamente isso, a mudança, o movimento. E a eternidade em si, ela já vai estar relacionada à essência, aquilo que é permanente, que jamais muda. E aí nós já temos uma visão também mais complexa em relação ao tempo, que é a de Aristóteles, né? Onde ele mostra uma dificuldade em se conseguir definir o que é o tempo, né? Por quê? Porque Aristóteles vai falar que o tempo, em parte dele, vai ser o que? Passado. E se é passado, quer dizer que não existe mais, porque já passou, né? Então, o que é passado não existe mais. Por isso que é difícil definir o que é o tempo. E então, a gente percebe o quê? Que o tempo em uma parte será passado e outra parte dele vai ser o quê? Vai ser futuro. O que ainda vai acontecer. Então, se ainda vai acontecer, quer dizer que ainda não existe. Então, o tempo não existe nem o passado e nem o futuro. O passado não existe mais, já passou. E o futuro nem aconteceu, então ele não existe também, né? Então, se torna uma complexidade falar o que é o tempo. E aí você pensa, mas tem o presente, então o tempo pode ser o presente. Só que o que é percebido por Aristóteles, que o presente, ele não tem duração. Porque quando você fala sobre o minuto agora, você termina de falar dele, ele já é passado. Então, o presente é algo que não tem duração. E aí Aristóteles traz essa complexidade. Por quê? Porque o presente não dura, você não consegue nem falar uma palavra no momento presente, que aquele presente já passou. E o passado não existe porque já passou e o futuro também não existe porque ainda não aconteceu. Então, é uma complexidade você falar o que é o tempo, né? Então, fica a dúvida, afinal, o tempo ele existe ou o tempo não existe? E aí parece que o tempo não existe, só que aí Aristóteles vai falar que o tempo ele existe
Porque existe mudança, existe transformação, existe movimento. E sem o tempo, nada mudaria, né? Então as coisas seriam estáveis, né? Então isso mostra que o tempo ele existe. E então Aristóteles ele tenta relacionar o tempo ao movimento, porque sem o tempo o movimento não existiria, né? Então ele acaba fazendo essa relação, porém ele vai falar que o tempo é justamente isso, o número do movimento, segundo o antes e o depois. Porém, é uma resposta que é um tanto complexa, né? Então, Aristóteles mostra, né, o quanto a conceituação do que é tempo é algo que necessita da atenção, né, e da reflexão filosófica para ele, certo? É um pouco confuso, eu confesso, mas espero que tenha dado para vocês entenderem, tá certo? A nossa aula encerra por aqui. Um grande abraço e tchau, pessoal.